Olá galera, tudo bem? Estamos de volta depois de um longo hiato. Vamos ver se daqui pra frente eu consigo gravar novamente mais episódios e ser menos esporádico. Hoje eu retorno para falar de uma HQ que eu li essa semana chamada Habib. Então, para começar, eu gostaria de dizer por que ler Habib. Inicialmente eu assustei com o tamanho, com o volume dessa obra. Entraria naquilo que nós chamamos de graphic novel. Resumidamente, eu falaria que a graphic novel seria uma espécie de livro, tem formato semelhante ao livro, no entanto, a obra é em quadrinhos. Outro diferencial que eu acho que poderia destacar é que, além do formato de livro e ser em quadrinho, a obra é feita como em volume único, digamos assim. Não sai em fascículos, igual nós estamos acostumados com histórias de super-herói, que vai na banca quinzenalmente, mensalmente, você vai comprando os fascículos até formar uma história, fechar um arco, como se diz no mundo dos quadrinhos. No caso aqui, a obra inteira é concebida em um tomo único, com a história toda fechadinha. Então muitas vezes eles dizem graphic novel, seria um nome bonito para uma história em quadrinho mais extensa no geral, aonde toda a história é apresentada em um único volume. Esse volume é um calhamaço, um volume de 700 páginas. A obra anterior, do Craig Thompson, também era um calhamaço. Vocês já devem ter ouvido falar da obra Retalhos. Então, uma das indicações fundamentais para se ler Habib é que é o mesmo autor que desenhou, que escreveu a obra Retalhos. Breve histórico para a gente concentrar mais nessa obra. Retalhos foi uma obra que está muito intimamente ligada ao autor por ser a narração, a narrativa da vida dele, no início, na infância e na adolescência. Esse camarada teve uma criação religiosa muito forte, uma família extremista, vamos dizer assim, fundamentalista. E a obra narra, de certa forma, como que ele, na adolescência, vai chocar com esses valores em que ele foi criado. Então é indicadíssimo. Agora vamos ao que interessa. Por que ler Habib? Primeira coisa, como eu disse, um calhamaço de mais de 700 páginas que eu li em um dia. A obra é muito fácil de ler, fácil no melhor sentido possível. A história flui com muita tranquilidade. É uma história que se desenvolve muito bem e com uma vantagem que eu acho fundamental nos quadrinhos hoje. Além da história fluir, desenvolver bem, não ser aquela história complexa, difícil, chata, que exige muito do leitor, é uma história que funciona muito bem com uma característica que eu acho fundamental hoje. A história desenvolve-se bem com desenhos que funcionam, que fazem um trabalho importantíssimo. Muitos quadrinhos, os desenhos são complementares, ou muitos quadrinhos, o texto é complementar. E muitas vezes os dois se chocam muito. Quadrinho e texto, arte desenhada e arte escrita. Nesse caso existe um equilíbrio que eu vi poucas vezes. A obra escrita funciona muito bem como suporte para o desenho e vice-versa. Não há um choque, a obra funciona bem. Em vários e vários trechos, nós não temos, por exemplo, texto. O livro se desenvolve, a história se conta muito bem pelas imagens. Em alguns trechos, principalmente no fim da obra, nós só vamos ter textos. E isso também funciona de forma muito boa. Então, primeira coisa, é um calhamaço, com certeza. Mas com desenhos dinâmicos, com uma escrita dinâmica e com um equilíbrio entre escrita e arte visual. E isso faz com que as coisas funcionem bem, você sobrevive, passa por essas 700 páginas em pouquíssimo tempo. Eu fiquei surpreso com a velocidade que eu consegui ler. Foi muito fácil de ler porque a história é agradável, agradável de se ler, não é agradável no sentido mais profundo, porque a história é incômoda. Existe muita coisa aqui incômoda, incômoda da forma boa. Existe aquela teoria, né? Se a literatura, se o quadrinho, se a obra de arte não te incomoda, não vale a pena. Essa aqui te incomoda de uma forma que vale muito a pena. Então, outro motivo importante para se ler, além da característica fundamental de ser um quadrinho moderno, contemporâneo, com textos e imagens funcionando muitíssimo bem, com fluidez,
tem uma questão do envolvimento desses personagens. Nós nos envolvemos com essa história de uma forma muito interessante. De cara, esses personagens te pegam e rapidamente você está preso na história e é difícil de largar. Existe uma força nessa obra que te prende e você fica preso para saber qual vai ser o destino desses personagens. Então, motivo para ler é o que não falta. Para a gente entender melhor o que eu disse sobre a arte. A arte muito bonita, espero que esteja dando para ver legal. É em preto e branco, como vocês estão observando. E um detalhe que me chamou muita atenção, a abertura dos capítulos, muito bem desenhados. Foram 7 anos de pesquisa para a construção dessa obra e é muito detalhado a arte. Então vocês vão ver que o autor vai situar essa história no Oriente Médio e para isso ele vai fazer uma pesquisa profunda sobre os arabescos, sobre a caligrafia árabe, sobre a ligação muito forte entre a cultura árabe, as letras, a matemática e a arte em geral. Então, motivos para ler é o que não falta. Vamos retomá-los. Boa arte, lindíssima, um trabalho impressionante visual, textos ótimos, funcionais, curtos e dinâmicos, arte também extra quadrinho, vamos dizer assim, bordas todas muito bem desenhadas, abertura dos capítulos todos muito bem cuidados, personagens interessantíssimos e uma história empolgante e riquíssima. E esses são os motivos que eu apresento para você ler Habib. Tal como em Retalhos, Habib também tem uma base, uma raiz muito profunda na religião. Em Retalhos, essas raízes estavam no cristianismo. E o que, de certa forma, explica toda a saga que é Retalhos é essa relação com a religião. A mesma coisa se repete em Habib, só que baseado na religião, como eu já disse, religião islâmica, na cultura muçulmana. Então, duas obras, de cara nós percebemos como forte influência para esse quadrinho. O primeiro, o Corão, livro sagrado da religião islâmica. Muitas parábolas do Corão aparecem nessa história através de mensagens, através de citações, e essas parábolas vão lentamente explicando muitas coisas que estão dentro da história, dentro da trama. A trama tem uma base religiosa muito profunda na religião islâmica. O outro texto que influencia diretamente essa obra, a gente percebe as Mil e Uma Noites. As duas histórias, o Corão, ou melhor, os dois livros, o Corão e as Mil e Uma Noites, estão muito fortemente ligadas à trama central e às tramas secundárias de Habib. Trama central e secundárias por quê? Dois personagens circulam dentro dessa trama. Os dois personagens viajam, passam por diversos lugares. Eu não quero estragar a história de ninguém, então vou falar superficialmente. Em cada lugar em que esses personagens passam, um grupo de personagens secundários vão se agregando a eles. Então, dentro da trama principal, há um momento em que a trama abre, dois personagens seguem caminhos distintos. Logicamente, num futuro eles reencontram, mas nesse percurso em que eles se separam, muitos personagens vão se juntando a eles. E cada um desses personagens tem junto também um monte de histórias em torno. Então, dentro da ideia da religião islâmica, nós temos muitas referências interessantes. Uma que eu gostei de perceber, que muitas pessoas não percebem, é a estreita ligação entre o Corão, livro sagrado dos muçulmanos, com a Bíblia, principalmente o Velho Testamento que é o Torá do judaísmo. Então essas três religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, têm uma base muito sólida, que seria a base do judaísmo, que vai se desmembrar, dar vida ao cristianismo e futuramente uma ligação muito forte também com o islamismo, que é a religião mais jovem dessas três grandes monoteístas. E essa história mostra isso. Nós vamos ver Jesus, Maria, sendo citado não pela visão bíblica do Novo Testamento. Nós vamos ver o Jesus que é citado, por exemplo, no Corão. Nós vamos ver citações a Maria, a mãe de Jesus, no cristianismo. Nós vamos ver ela sendo citada sobre a ótica
do Islã, que muitas pessoas não percebem, e essa obra é boa para isso, mostra que o islamismo, como religião bem mais jovem, que vem 600 anos depois do cristianismo, alguma coisa assim, ela vem com grande influência dos textos, da visão de mundo cristã. E essa obra mostra isso. Até aí a gente pode até buscar uma crítica que quando a obra saiu, o Habib saiu, ela recebeu algumas críticas, principalmente por estudiosos do islamismo, dizendo que a obra está muito centrada numa visão ocidental do que nós achamos, né, do que nós achamos que é o islamismo, a visão de alguém de fora. São 7 anos de estudo e pesquisa para fazer esse trabalho. No entanto, com certeza, eu estou de acordo, é a visão de alguém de fora. A visão de alguém que vive na região, que professa essa religião a vida inteira, vai ser obviamente diferente da visão de um artista de fora, mesmo que ele tenha feito um mergulho muito profundo nesse mundo, certo? Outro detalhe, que mundo é esse? A história tem uma característica atemporal muito interessante. Inicialmente a gente acredita que a história se passa num passado, num mundo medieval, num lugar obviamente imaginário. Existe várias referências, a gente percebe que é um mundo no Oriente Médio, talvez norte da África, um lugar assim que foi dominado pelos islâmicos. No entanto, de repente vai aparecendo citações, vão aparecendo imagens que nos situam, mostrando que a história, na verdade, se passa nos dias de hoje. Então a atemporalidade nessa história é muito interessante. A história fica perdida em um lugar imaginário, com referências contemporâneas e referências medievais ou antigas. Isso tudo se funde, criando um ambiente novo muito interessante. Não devo deixar de mencionar que a história é para adulto. Nós vamos ter, dentro da trama, esses dois personagens que eu já citei, nós vamos ter questões relacionadas a aborto, questão relacionada à sexualidade, à escravidão, uma crítica social, né, muito forte em relação à escravidão, ao papel da mulher no mundo árabe, no mundo islâmico. Nós vamos ter também questões de automutilação. Na história, nós temos um grupo de eunucos que vão refletir muito sobre a questão da sexualidade, da automutilação. Enfim, eu aconselho a leitura por esses motivos, dentre outros. Habib é o objeto, então, da nossa pequena, breve, simples crítica do dia. Leiam, espero que gostem. Aproveito também para deixar um último recado. Curtam o nosso canal, compartilhem, nos dê uma força aí. Eu fico grato. Obrigado, valeu.